Em fevereiro, eu consegui ir para Nova York assistir Michael Jackson, o musical, lá na Broadway. Eu achei que aquela seria a experiência definitiva que eu teria sobre o Michael Jackson nesse ano. Mas poucos meses depois foi anunciado o filme nos cinemas e quando finalmente estreou aqui no Brasil, eu percebi uma coisa muito curiosa. O musical e o filme falam sobre o mesmo homem, mas provocam sensações completamente diferentes. Que enquanto o filme parece tentar constantemente proteger a imagem do Michael Jackson, o musical parece um pouco mais interessado em fazer você sentir a dimensão emocional e artística dele. E curiosamente, foi sentado dentro daquele teatro na Broadway que eu comecei a entender coisas sobre o Michael Jackson que o filme simplesmente não conseguiu alcançar. Eu sou Rômulo Salles e quero conversar com vocês sobre uma das experiências culturais mais impactantes que eu vivi nos últimos tempos. E se você gosta de conversas profundas sobre cultura, entretenimento, bastidores, empreendedorismo cultural e todo o mercado da economia criativa, já se inscreve aqui nesse canal, porque esse é exatamente o tipo de papo que a gente vai ter por aqui. Eu assisti grandes espetáculos, eu produzo teatro, vivo dos bastidores culturais durante muitos anos. Mas existe uma coisa na Broadway que é difícil explicar até você estar lá dentro. A energia da cidade, as luzes, as filas, a mobilização absurda de uma cidade em torno de uma região de segunda a segunda, todos os dias. Todo mundo para ver teatro e os seus grandes musicais. As pessoas entrando nos teatros como alguém que está indo viver um ritual coletivo. Quando eu entrei para assistir Michael Jackson musical, eu percebi rapidamente que aquilo não era apenas um musical biográfico como tantos outros que eu já vi. Era quase uma celebração emocional coletiva. E uma das coisas que mais me emocionou naquela noite foi olhar em volta e ver não somente uma casa lotada de turistas do mundo inteiro, como é muito comum nos musicais, mas também famílias pretas inteiras, americanas, de avós, pais, filhos e netos, reverenciando o talento e a pretitude do Michael, rememorada cena a cena daquele espetáculo. Crianças, pessoas cantando, chorando, pessoas se reconhecendo naquele palco. Eu ali comecei a entender uma coisa muito importante. Michael Jackson talvez tenha ultrapassado há muito tempo a ideia de artista. Ele virou efetivamente uma memória afetiva coletiva. E isso ficou ainda mais forte, porque ao contrário do filme, o musical não parece nem um pouco preocupado em explicar o Michael Jackson para você. Ele parece muito mais interessado em fazer você sentir o Michael Jackson. E isso muda completamente a experiência. O espetáculo não tenta contar toda a vida dele. O foco está restrito nos bastidores da turnê Dangerous, nos ensaios, na pressão, nas decisões criativas, na obsessão pelo detalhe. E isso foi uma escolha muito inteligente do espetáculo, porque o musical acaba acentuando uma camada já conhecida e pouco lembrada dele. Michael Jackson como líder criativo, como perfeccionista e como alguém completamente obcecado e comprometido com a experiência que ele entregava para o seu público. Talvez seja exatamente por isso que o espetáculo funcione tão bem emocionalmente. Ele não tenta resumir uma vida inteira, ele pega um recorte específico e se aprofunda nele. Agora, tecnicamente falando, o nível do espetáculo é algo absurdo. E eu estou falando isso como alguém que trabalha com teatro e teatro musical. O elenco, a precisão, as transições, a coreografia, que é o ponto alto do musical, inclusive, tudo parece operar uma camada de controle muito alto. Em alguns momentos, o palco parece até deixar de ser real e você se projeta para uma experiência de um show e organicamente se percebe adentrando no backstage desse mesmo show. E aí entra uma coisa muito interessante. As músicas não aparecem simplesmente como números aleatórios. Billie Jean, Really e tantas outras estão todas lá. Nada ali parece ser apenas por nostalgia. As músicas, elas são integradas emocionalmente àquela narrativa. E claro, não poderia faltar. O Moonwalker estava lá. E sim, a plateia reage exatamente como você pode imaginar. O teatro vem abaixo, os aplausos são de pé. Mas talvez o mais impressionante seja perceber como o espetáculo consegue equilibrar nostalgia e inovação ao mesmo tempo. Porque mesmo quem não parece ser fã obsessivo do Michael Jackson fica lá hipnotizado pela movimentação do palco. Isso tem muito a ver com o trabalho coreográfico desse espetáculo, que é gigantesco. Mas ao mesmo tempo existe uma outra camada dessa experiência que chamou muito a minha atenção: a relação entre crítica e público. Assim como o filme, o musical também foi duramente criticado por parte da crítica especializada. Alguns críticos chegaram a dizer que o espetáculo suaviza demais a figura do Michael Jackson. Outros chamaram o musical de propaganda emocional. E honestamente, eu consigo entender parte dessas críticas, porque realmente existe uma preocupação muito clara em se preservar a dimensão mítica do Michael.
E não podemos também desconsiderar o fato de que tanto o filme quanto o musical são produções cujos integrantes da família estão envolvidos. É sentado naquele teatro, vendo famílias inteiras emocionadas, vendo aquelas crianças cantando aquelas músicas, eu comecei a me perguntar se talvez crítica e público estejam procurando coisas diferentes quando assistem algo sobre o Michael Jackson. Porque talvez a crítica esteja tentando analisar Michael Jackson apenas como um produto cultural, enquanto o público continua vivendo o Michael Jackson como uma experiência emocional. Isso muda completamente a relação das pessoas com essas obras. E talvez seja exatamente por isso que tanto o filme quanto o musical continuem mobilizando tanta gente, mesmo dividindo tanto as opiniões. Por fim, Michael Jackson continua sendo um dos poucos artistas da história capazes de provocar memória afetiva coletiva em escala global. E isso é muito, mas muito poderoso. Agora, existe um pensamento que ficou ecoando na minha cabeça depois de assistir o filme e relembrar aquela noite na Broadway. O filme tenta explicar Michael Jackson, mas o musical faz você sentir Michael Jackson. E talvez seja essa a principal diferença entre os dois. Naquela noite, eu saí do teatro reafirmando meu entendimento de que grandes espetáculos não existem apenas para entreter o público. Eles existem para fazer as pessoas sentirem que pertencem a alguma coisa. E talvez seja exatamente por isso que Michael Jackson continue tão vivo no imaginário coletivo até hoje. Inclusive, se esse vídeo trouxe uma visão diferente sobre cultura, entretenimento, bastidores desse mercado, já deixa aqui o seu like, porque isso vai ajudar muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você chegou até aqui, provavelmente gosta desse tipo de conversa um pouco mais profunda. Então se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, porque esse é só o começo desse projeto. Agora eu quero saber de você. Você acha que as obras sobre Michael Jackson conseguem separar arte e polêmica, ou isso já se tornou impossível? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero ler a opinião de vocês. Eu sou Rômulo Salles e a gente se vê no próximo vídeo.